1 Coríntios 9, 24. Acharam? Amém? Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, eu assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Amém? Então, no estádio todos correm, mas só um leva o prêmio. E a dica de Paulo é: correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, corra com toda a sua força, com toda a sua disposição, para que você alcance o prêmio. Qual que é o prêmio? Em primeiro lugar, a salvação da nossa alma. Em segundo lugar, aquilo que a Bíblia chama de coroa de justiça, que é a nossa recompensa por ter ido até o fim nessa corrida que nós chamamos de maratona da fé. Amém? Agora abra, por favor, em Hebreus. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Vamos voltando um pouquinho para ler com mais atenção o versículo 1. Portanto, nós também. Por que nós também? Porque no capítulo anterior, ele havia falado dos principais heróis da fé, dos homens que pela fé alcançaram coisas extraordinárias. Então ele termina falando de Abraão, de Elias, dos homens que alcançaram proezas, de Daniel, ponto. Aí ele diz: agora nós também, querendo dizer, eles já alcançaram o prêmio, porque eles venceram essa corrida antes de nós. Agora nós também, continuando, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé mencionados no capítulo anterior. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu gosto de uma tradução que diz: e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Está entendendo? Amém? Eu entendi por esses dias uma coisa que eu não havia entendido. Puxa, tantos anos pregando isso aqui, e agora que eu fui ter a visão meditando nesse texto bíblico. Por que nós às vezes não compreendemos a ideia, a essência da ideia que o Espírito de Deus passa através da Bíblia? Porque a Bíblia foi separada em capítulos e versículos para facilitar a nossa leitura. E às vezes nós não entendemos que quando a Bíblia foi escrita, não havia capítulos e nem versículos. Então às vezes a gente lê um capítulo e dá uma pausa, e nessa pausa nós depois continuamos no outro capítulo e não entendemos a continuação. Então, se o livro de Hebreus foi extraído, cresce, de um único sermão, uma pregação só deu todo o livro de Hebreus, então vamos entender a conexão entre a mensagem do capítulo 11
e do capítulo 12, como uma continuação. Termina o capítulo, mas a mensagem continua. Pois bem, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Aí ele começa, pela fé, Abraão, Isaac, e ele vai falando, pela fé, Daniel, e vai mencionando homens. Alguns ele nem menciona o nome, mas a gente sabe que ele está falando daquele herói. E aí, quando ele coloca toda aquela galeria dos heróis da fé, então ele diz assim: faltar-me-ia o tempo, porque aquilo era uma pregação, faltar-me-ia o tempo. Com certeza o autor, o pregador, deu uma olhada no relógio, viu que horas que era, viu que o tempo estava passado e disse: bom, faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, os quais pela fé apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, puseram em fuga o exército dos inimigos, e assim segue. Agora, ele diz assim: os heróis da fé, os homens do passado, já correram essa corrida. Hoje nós chamamos de maratona. Na época não tinha esse nome, Paulo chamava de corrida. Então, os antigos correram essa corrida, venceram, passaram a linha de chegada e conquistaram o prêmio. Está entendendo? Amém? Aí ele diz: agora nós, que estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. Que nuvem? Os heróis da fé, o testemunho daqueles que exercitaram a fé antes de nós e alcançaram o prêmio. Está entendendo até aqui? Amém? Então ele diz: corramos com perseverança a maratona que nos foi proposta. Amém? Que maratona é essa? A maratona da fé, cujo prêmio é a salvação da alma e a coroa da justiça. A maratona da fé, cujo alvo é o Senhor Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então agora eu vou entrar numa parte importantíssima, e pregar a respeito disso aqui me deixa entusiasmado. E para a gente poder entender a essência da mensagem que o autor de Hebreus estava trazendo, eu gostaria que você se transportasse agora para um estádio. Você é o atleta que vai disputar aquela maratona. Que maratona é essa? A maratona da fé. Não é uma corrida de 100 metros, que é uma corrida curta. É uma maratona, é uma corrida extensa. Nessa maratona haverão obstáculos, que são os problemas que você vai enfrentar para te desviar do objetivo. Nessa maratona tem adversários. O ponto de chegada, a linha de chegada, é o momento em que você vai conquistar o prêmio. Você vai subir no pódio para ser premiado, vai receber a coroa da justiça, como disse o apóstolo Paulo. O texto anterior que nós lemos, quero trazer à memória novamente para dar sentido à mensagem, né? Não sabeis vós que no estádio todos correm, mas só um ganha o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele diz: aquele que corre de tudo se abstém. Quer dizer, o atleta faz sacrifícios, ele se abstém de muita coisa, e todo o seu esforço é por uma coroa que perece. Porém nós que disputamos a maratona da fé, disputamos uma coroa imperecível. Amém? Pois bem, imagine esse cenário: um estádio. Você é o atleta principal que vai disputar essa maratona. Você olha para a plateia
e você vê um estádio lotado. Naquela plateia, a grande maioria torce contra você, quer ver a sua perda, o seu fracasso. Mas naquela plateia também tem gente torcendo por você, os heróis da fé. E eu vou soltar para você um vídeo que eu separei, e depois desse vídeo eu vou continuar a mensagem da onde eu parei. Esse vídeo vai dar uma ilustração aquilo que nós, ou que Deus, a carreira que o autor de Hebreus está dizendo aqui, que nos foi proposta, que Deus nos propôs, é questão de honra, ir até o fim. Você tem que tomar como questão de honra, porque senão, a hora que você enfrentar uma dificuldade, como aconteceu com esse atleta aí, a vida nos reserva coisas que nós não esperamos, você não vai conseguir ir até o fim. Então, tome nota disso, por favor. Ir até o fim, nessa maratona aqui, essa corrida que nos foi proposta, é questão de honra. Está entendendo? Amém? Só para entender a essência da mensagem, que depois eu vou passar para você uma lição de casa, você vai ler com atenção o capítulo 11 e o capítulo 12 de Hebreus, e lendo com atenção, você vai compreender a essência da mensagem.
Aí o autor diz assim, recapitulando o versículo 12: nós também, que estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhos. Que testemunhos? Testemunho daqueles que os heróis do passado, que fizeram uso da fé, sabe? Que nos inspiraram a ir adiante, a vencer apesar das dificuldades. Nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. Pois bem, seguindo daqui, imagine esse cenário, como se você fosse o Derek. Você está no estádio, você vai disputar uma maratona, a maratona da fé, é a corrida mais importante da sua vida, é o momento mais importante da sua vida. E aí na maratona nós temos, em primeiro lugar, uma base aqui para você, que um atleta, os especialistas ensinam que ele não pode olhar para trás numa maratona. Se ele olhou para trás, ele está perdido. Então o segredo é olhar adiante. Você tem que olhar para frente. O que ficou para trás, passou. Então, por isso que o autor diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, olhando para frente, enquanto você olhar para Jesus, você vai ter forças para seguir adiante. A partir do momento que você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para quem está do seu lado, pior ainda, começa a olhar para trás, você está perdido. Você não vai ter forças para ir até o fim. Está entendendo? Amém? Então vamos imaginar, dentro desse contexto, que você está lá disputando a maratona da fé. Você está correndo, e em algum momento dessa maratona bate aquele cansaço, e a hora que bate aquele cansaço, desce da plateia, como você viu no vídeo do Derek, um senhor de mais ou menos, aparentando ter uns 100 anos, um senhor barbudo, e ele começa a correr com você do seu lado, e você vira para o lado e diz: quem é você? Ele fala: meu nome é Abraão, mas pode me chamar de fé. E ele vai dizer assim para você, vai inspirar você com a história dele. Não desanime quando você olhar um cenário contrário, porque eu tive um cenário que era contrário à minha fé. Eu esperava de Deus um filho da promessa, mas quando eu olhava para o meu corpo, eu via um corpo de 100 anos. Quando eu olhava para minha esposa Sara, eu via um corpo de quase 90 anos, e mesmo assim eu acreditei que o Deus que prometeu era fiel e poderoso para cumprir, e eu fui até o fim e venci. Amém, gente? Então você se inspira através do exemplo, o maior exemplo de fé que nós encontramos na Bíblia, Abraão. Aí você segue essa maratona, e aí você diariamente vai correndo essa maratona, visando o Senhor Jesus. Mas em algum momento você tem algumas perdas na vida que te desanimam. Em alguns momentos você tem algumas perdas na vida que te abalam, e você começa a se questionar se está valendo a pena, se tudo que você está fazendo está valendo a pena, e diante de uma perda você desanima, e nessa hora desce mais um homem, e ele começa a correr junto com você. Você olha para o lado e diz: qual é seu nome? Meu nome é Jó, mas pode me chamar de Esperança. Então, quando você tem uma perda, lembra de mim. Ninguém teve mais perdas do que eu perdi tudo. Eu perdi 10 filhos de uma vez só. Eu era o homem mais rico do Oriente, fiquei pobre, virei um miserável. Minha vergonha era tão grande que até os loucos que viviam nas ruas zombavam de mim. Mas eu não perdi a minha fé, eu não perdi a minha esperança, e é por isso que Deus mudou a minha sorte e me deu em dobro tudo aquilo que eu antes possuía. E você olha para a inspiração do exemplo de Jó, e você diz: eu não vou lamentar minhas perdas, eu vou seguir em frente.
E você segue correndo a maratona da fé, segue correndo, mas em algum momento você sente solidão, você percebe que você está sozinho, que não tem ninguém por você, e naquele momento, puxa, eu estou tão só, indo à igreja, buscando a Deus, não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém, e naquele momento de solidão você começa a desanimar, e desce outro homem da plateia, e começa a correr junto de você um homem estranho, com uma roupa estranha, e você pergunta: quem é você? Ele fala: meu nome é Elias, mas pode me chamar de ousadia. E eu vim para dizer para você que eu disputei essa maratona antes de você, e eu venci. E eu quero dizer para você que eu fiquei só, eu estava só, contra os 450 profetas do diabo. Eu também não tinha ninguém por mim, mas eu acreditei que eu e Deus éramos a maioria, e eu disputei essa corrida e venci. E mesmo estando só, eu defendi aquilo que eu acreditava, eu não me rendi ao sistema da minha época. Então você também, por favor, não se renda ao sistema da sua época, não se renda à realidade atual, ao sistema que o mundo quer colocar diante de você, de igreja moderna. Seja ousado, porque eu fui ousado, eu enfrentei os 450 profetas do diabo e venci. Eu desafiei o sistema da minha época, desafio você também, o sistema da sua época que é contrário à palavra de Deus. Seja ousado, e diante da inspiração de Elias, você segue adiante, você diz: eu não vou parar, eu não vou retroceder. Só que lá na frente, você começa a olhar para os lados e você vê que os competidores da maratona são melhores que você, eles têm mais condições que você, eles são mais fortes, eles são mais bem preparados, e você fica inferiorizado e diz: meu Deus, eu não vou conseguir. E nessa hora, desce da plateia mais um homem, dessa vez é um menino jovem, ele tem 17 anos, é de pequena estatura, e ele não parece ser grande coisa. E você pergunta, ele correndo do seu lado, e você pergunta: quem é você? Ele fala: meu nome é Davi, mas pode me chamar de coragem. Pode me chamar de coragem. Sabe por quê? Porque eu enfrentei um gigante que era muito maior do que eu. Eu me superei, ninguém acreditava em mim, meu pai, meus irmãos, o próprio rei, as pessoas da minha época não acreditavam em mim, mas eu superei as limitações impostas por outros. Eu venci, e eu estou aqui para te inspirar. Meu nome é coragem, meu caro, siga adiante, que você vai vencer. Está entendendo? Amém? Essa é a ideia que o autor de Hebreus estava trazendo para nós. Essa é a ideia. E você segue a maratona da fé. Lá na frente, você começa a querer desanimar, e desce alguém da plateia, mais alguém, e diz: quem é você? Meu nome é Daniel. Meu nome é Daniel, mas pode me chamar de perseverança. Eu vivi em tempos mais difíceis que os seus. Eu vivi na grande Babilônia. Eu não me dobrei, quer dizer, eu não me rendi ao sistema da Babilônia. E por não me render, sabe onde eu fui parar? Na cova dos leões. Só que o Deus que eu creio, o Deus cuja fé eu assumi de fato e verdade, enviou um anjo, e o seu anjo fechou a boca dos leões. Então não tenha medo, assuma a sua fé, mesmo quando tudo for contrário, porque se eu venci, você também vai vencer. Está entendendo? Amém? Essa era a ideia que o autor do livro de Hebreus estava transmitindo para nós.
a ideia de que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e uns heróis da fé disputaram a mesma maratona, e eles não eram melhores do que nós, eles eram carne e osso como eu e você. Por que que eles venceram? Porque eles tiveram garra, porque eles tiveram determinação, porque eles decidiram ir até o fim. E nós temos que olhar para eles, ser inspirados pelo exemplo deles, e entender que nós estamos também numa maratona, minha gente, que não vai ser fácil de ir até o fim. Está entendendo? Amém? Eu vou soltar outro vídeo para exemplificar o que eu estou dizendo. É um vídeo muito forte, e eu vou pedir para você prestar bastante atenção.
Olimpíada de Los Angeles, 1984. Eu vi de perto quando a suíça Gabriele Andersen entrou para a história. 20 minutos depois de ter chegado o americano, um outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a suíça Gabriela Andersen entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Ela está entortando para o lado esquerdo, o público inteiro em pé aqui no Coliseu, dando força para Gabriele, que já conseguiu completar a volta no estádio e vai chegar agora. É um momento realmente emocionante e histórico aqui. A Gabriele caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros, entortando para o lado esquerdo, mas ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu! Quem se emocionou? Faz assim para mim. Se emocionou? Eu vou dizer uma coisa para você, pessoal. É muita determinação, não é? É muita determinação para um ser humano só, né? Agora vamos trazer isso para o texto de Paulo, quando ele diz assim: aquele que corre de tudo se abstém, e ele faz isso por uma coroa que perece. Quer dizer, pessoal, todo esse esforço que você viu é por uma coroa que perece, uma coisa corruptível, é para subir no pódio e ter o aplauso dos homens. Agora, essa maratona de que eu estou falando para você, essa maratona, não se trata de ter o aplauso dos homens, se trata de ter o aplauso do próprio Deus. Porque quando, por exemplo, Estevão foi apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus de pé à direita do Pai. Lembra daquele texto? Que Estevão fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita do Pai. Pois bem, a Bíblia fala que Jesus está assentado à direita do Pai. A Bíblia não fala de Jesus de pé, mas de Jesus sentado. Por que Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu Jesus em pé? Por um motivo muito simples. Quando você está sentado e você vai receber alguém que tem honra, você fica de pé para cumprimentar essa pessoa. É ou não é? Jesus, que está sentado à direita do Pai, ficou de pé para receber um homem que havia vencido a maratona, como se Jesus dissesse: esse homem tem honra, esse aí eu vou receber de pé. E eu vou dizer uma coisa para você, pessoal: será que Deus vai receber? Eu pergunto para mim mesmo: será que eu vou ter a honra de que naquele dia o Senhor Jesus fique de pé? Quando eu cruzar a linha de chegada e tiver vencido a maratona da fé, será que eu terei essa honra? Será que você vai ter essa honra que Jesus vai dizer: esse aí eu faço questão de receber de pé? Então entenda bem, pessoal, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, as testemunhas dos heróis da fé, a voz de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego está dizendo para nós: continue confiando, confie até nas piores circunstâncias. Se você tiver que em algum momento ir parar na cova dos leões, se você tiver que em algum momento ir parar na fornalha de fogo, saiba que Deus não te livra na cova, da cova, Ele te livra dentro dela. E Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram uma palavra para Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor falou: eu quero saber quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: fique sabendo, ó rei. Ninguém tinha coragem de falar daquele jeito com Nabucodonosor. Fique sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos diante da sua estátua. E digo mais:
se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha, mas ainda que Ele não nos livre, fique sabendo que nós não nos dobraremos à sua estátua. Está entendendo, amém? Tem um sistema desse mundo que quer nos tirar o nosso foco do nosso alvo, da nossa maratona. Nos tempos de Sadraque, Mesaque e Abednego, o sistema era Nabucodonosor, se render a Nabucodonosor, aos deuses da Babilônia. Hoje são os deuses desse mundo, o sistema que o mundo quer impor para nós, o sistema desse mundo que até as igrejas, os pastores já estão se curvando, e coisa que não presta está entrando dentro da igreja. Quantos têm a coragem de dizer, se Deus quiser, Ele pode me livrar, mas ainda que Ele não me livre, eu não me dobro, eu não me curvo ao sistema desse mundo? Está entendendo, amém? Nem que eu tenha que chegar cambaleando, igual essa imagem que vocês viram, nem que eu tenha que chegar balançando, mas eu vou cruzar a linha de chegada. Eu vou honrar o Deus que eu creio, eu vou honrar a minha fé. Sabe por quê, pessoal? Porque nessa maratona, a maioria das pessoas começam bem e terminam mal. A maioria das pessoas desistem antes de cruzar a linha de chegada. Eu vou mostrar isso para você no último vídeo. Vou pedir para soltar o vídeo número 3. Perdió el colombiano. Mira el coreano. Y no se dio ni cuenta, por Dios, el coreano. Mira cómo piensa desde atrás. Mira el coreano. Por Dios. No se dio ni cuenta. El coreano es campeón del mundo, señoras y señores. Y esto. El americano le alcanza a sacar el bronce, creo. Y se pierde el bronce también. A ver, viene. Pasa Corea, primer lugar. Oro para Corea. Borilla aflojó totalmente. Bolívar ya había aflojado, el colombiano estaba celebrando. He's not afraid to pump his fist in the air. But if you hate those athletes, you're going to love him even more. Because this knob is talented enough to lead the race, but he's not talented enough to drive with one hand. Wow, is this what they mean by karma? Because that whole thing confuses me. This poor guy was already spending the $150 winner's prize and it's just ripped from his hands. A prova e tinha certeza de que estava na última volta do Grande Prêmio. Uma olhada para trás e a comemoração. Todos os outros pilotos ultrapassaram Ricardo, que dá socos no ar, se empina na moto e continua a festejar a vitória, que não seria sua. Ricardo ficou na 10ª. Já pensou? Você está liderando a corrida e numa bobeira comemorar antes de cruzar a linha de chegada? Ou pensou que tinha terminado a última volta e não terminou? É ou não é? Mas você sabe que na maratona da fé muita gente vai fazer isso. Lembra do exemplo que eu disse de Salomão? Como que Salomão começa a corrida? Começa, a Bíblia descreve ele assim: Salomão amava ao Senhor. No começo, no final a Bíblia descreve assim: e Salomão amou muitas mulheres. Quer dizer,
o homem que começa amando ao Senhor, termina amando muitas mulheres. Essa maratona da fé, a verdade é que a maioria de nós vamos começar muito bem, mas cabe a nós termos uma consciência que nós temos que continuar olhando para Jesus, e que nós só vamos chegar até o fim se a gente não olhar para trás, se a gente não olhar para os lados e continuar olhando para aquele que foi o autor e consumador da nossa fé. Então, finalmente, nós vamos nos encontrar com Abraão, Isaac, Jacó, e você vai poder dizer para eles o quanto que eles inspiraram você, através do exemplo deles, para não desistir, pessoal, porque essa é a corrida mais importante da nossa vida. Amém, gente? Diga graças a Deus. Fique em pé, por favor.